O verso 6 diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Diga graças a Deus. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deus, Ele quer e busca relacionamento com cada um de nós. Relacionamento com Deus é mais importante do que um culto vazio. Relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer ação na qual nós podemos fazer e nós podemos realizar. Hoje pela manhã, quando eu fazia a nossa reunião ministerial, eu falava sobre isso com todos os oficiais aqui da igreja, os obreiros, os nossos líderes, os nossos irmãos que voluntariamente, contribuem nos ministérios. Quem é servo do Senhor tem que se aproximar de Deus. A gente tem a ideia de que servir é trabalhar. Deus quer essa proximidade. Porque há muitas ações na qual nós fazemos no nosso dia a dia, que na verdade para nós, faz com que nós nos sintamos satisfeitos. Só que na verdade nem sempre isso se chega até Deus. Quando o profeta Oséias escreve, ele começa dizendo: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ele começa nos chamando. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos estar plenos na presença de Deus. Nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser e fazer o que Deus nos chamou a fazer e espera de cada um de nós. Independente do tempo, do momento, da situação, da circunstância. E ele continua dizendo: depois de 2 dias nos dará vida e ao 3º dia ressuscitará, deixando muito claro, ele nos chama para regressar porque uma obra foi consumada. Ele já profetizava sobre o que Cristo faria, e aquilo que nos motiva a estarmos hoje, participarmos da ceia, porque Ele veio, vive a nossa vida, nos dá o exemplo de como viver uma vida nesse lugar, sem uma vida de pecado, sem entrega às lascívias desse mundo, mas tementes a Deus. E através da sua obra de morte e de ressurreição, o Senhor confirma essa obra e consuma essa obra na nossa vida. Através do seu sangue, nos lavando, nos remindo e nos purificando e nos dando condições de agora viver uma nova vida na presença dEle. Só que Ele nos alerta, nos dando o real motivo daquilo na qual Deus espera de nós. E esse aqui deve ser a meta, o alvo da minha e da sua vida. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o quê? Ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Deus quer continuar se manifestando na minha vida e na sua vida. Deus quer continuar trabalhando na minha vida e na sua vida. Deus quer continuar ensinando a cada um de nós como viver, como proceder. Deus quer me ensinar como ser um melhor pastor a cada dia. Deus quer me ensinar como ser um melhor marido a cada dia. Deus quer me ensinar como ser um melhor pai a cada dia. Deus me ensinará como ser um avô melhor quando vierem meus netinhos a cada dia. Deus quer ensinar a minha esposa como ser uma mulher de Deus melhor a cada dia, como ser uma esposa melhor a cada dia, como ser uma mãe melhor a cada dia, como ser uma cidadã melhor a cada dia. Deus quer ensinar a cada um de nós. Nós não podemos parar. Vida cristã é uma vida de continuidade. Vida cristã tem começo, mas não tem fim. Só que Ele continua falando e nos alertando, dizendo a nós: porque a vossa beneficência é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Embora Deus tenha feito tudo isso e queira fazer e tenha mais a fazer, muitas vezes nós vivemos uma vida de inconstância. Nós começamos e paramos, nós não prosseguimos, nós desistimos.
as lutas da vida, as batalhas da vida, ao invés de fazer como Sérgio ministrou, nos olharmos para Deus. Mas muitas vezes nós nos revoltamos, nós nos chateamos, nós nos fechamos, nós queremos encontrar culpados para as dificuldades da vida, e nessa hora, meu irmão, nós abrimos mão de quem Deus nos chamou para ser, do que Deus confiou nas nossas mãos. Essa inconstância do homem tem levado o homem a viver prejuízos irreparáveis, e diante de tudo isso, ele traz o ponto que eu quero destacar nessa manhã com você, e que nos inspira a falar sobre a preferência de Deus, que é o verso de número 6. Eu queria que você lesse comigo e prestasse muita atenção nesse versículo, porque diz o seguinte: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O homem, meu irmão, na sua busca em querer agradar a Deus, em querer fazer muito com Deus, ele acha que ações e rituais agradam a Deus, e não é isso que agrada a Deus. O homem, ele acha que as suas ações vão fazer ele ser melhor diante de Deus, e não é isso que nos faz ser melhor diante de Deus. Porque ele está dizendo: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento mais do que holocaustos. Se nós olharmos na história, nós vamos ver que durante muito tempo o homem tentou agradar a Deus de formas vazias, e muitas vezes nós também fazemos isso. São os cultos vazios na qual nós falamos, aonde muitas vezes pode ter muitas ações humanas que fazem com que achemos que aquilo é lindo, aquilo é inspiracional, aquilo tem unção, quando na verdade nada mais é do que ações humanas que mexem com a alma, mas que não chegam aonde precisa chegar, e não agradam a quem verdadeiramente precisam agradar. E nós podemos olhar na história e nós vamos ver isso claramente, meus irmãos. Olha o que diz Isaías, capítulo 29, verso 13. Olha o que diz o texto sagrado. Isaías, capítulo de número 29, verso 13. Diz assim o livro de Deus, Isaías, capítulo 29, verso de número 13. Está escrito assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Há muitas coisas, meus irmãos, que nós fazemos no nosso dia a dia, e que nós muitas vezes achamos que é o suficiente, quando na verdade isso não está nem se chegando a Deus. Todos nós, meus irmãos, temos coisas que nós gostamos e que nos alegram. Eu costumo muitas vezes dizer a casais, quando geralmente eu atendo casais, eu vejo muitas vezes conflitos entre casais, e eu percebo uma coisa muito clara entre casais: os casais não conhecem as prioridades uns dos outros. E por não conhecerem as prioridades uns dos outros, muitas vezes fazem coisas que acham que estão agradando, mas acabam não agradando. Se para minha esposa, por exemplo, eu entregar uma flor para ela todo dia, e que da minha maneira de pensar é a forma que eu estou agradando, mas ela não entender que aquilo é uma forma de ela se sentir agradável, todo o meu esforço não vai chegar até ela, e ela vai continuar infeliz achando: o meu marido não me ama. Na minha cabeça eu penso que amo, porque para mim aquilo ali é uma atitude de amor. Mas se ela não compreende que aquilo ali, porque não é aquilo que ela espera, aquilo que ela necessita, não vai resolver. E aí você vê que por eles não conhecerem as prioridades uns dos outros, muitas vezes não alcançam o objetivo, e tudo aquilo que a gente faz e se esforça para fazer, não comunica. O homem, ele tenta de muitas formas, meu irmão, prestar culto a Deus, ser agradável a Deus, mas ele esqueceu de perguntar se aquela é a preferência de Deus.
se é aquilo que verdadeiramente Deus recebe, se é daquela forma realmente que lhe agrada. Olha o que está dizendo o verso 13, porque diz o Senhor, é a palavra de Deus, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foram instruídos. Deixa eu te dizer uma coisa, não queira alcançar Deus com as suas mãos. A gente só alcança Deus com o coração, meu irmão. Olha assim para as suas mãos. Olha para elas. Olha para as suas mãos. Está calejada essa mão aí? Tem uns calinhos aí? Não é com essa mão que você alcança Deus, meu irmão. Por mais calejada que ela esteja, você vai alcançar Deus é com o seu coração. Tem muita gente que está se esforçando e está cansado, e vir à igreja se tornou um peso, servir a Deus se tornou um peso, porque tudo que você faz é com as suas mãos, é com a sua força, é com a sua habilidade natural. Você vai agradar a Deus com o teu coração. Mais do que servir bolo, café, chá, torrada, biscoito, que a Marta queria. Deixa eu servir bem o Senhor, deixa eu fazer um banquete, porque Ele merece. Deixa eu fazer, é Natal, vai ter o peru, vai ter o pernil, vai ter o porquinho, vai ter o chester, vai ter o tender, vai ter 300 sobremesas, vai ter tudo. Mas Jesus está valorizando aquela Maria que está sentadinha no pé dele, simplesmente ouvindo o quê? Olha para a tua mão de novo. Está vendo a tua mão? Agora, olha para o teu coração agora. Olha para o teu coração. Você não consegue, né? O queixo não dá. Pois é. É com aquilo que você não vê que você agrada a Deus. A gente acha que é com aquilo que a gente faz que é visível que agrada a Deus. Não é. Eu vou dar alguns exemplos para você. De cultos que prestavam a Deus e que não comunicavam com Deus, porque não conheciam a preferência de Deus. Começar com Caim. Vamos lá para Gênesis capítulo de número 4. Vamos lá. Vou trazer uns 3 ou 4 exemplos para você. Gênesis capítulo 4. Versos 3, 4 e 5. Diz: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Diga graças a Deus. O problema não era a oferta de Caim, meu irmão. Porque o Caim levou a oferta. Ele pegou do fruto da terra e ofereceu a Deus. O problema não era a oferta. A questão era o coração do ofertante. Porque Deus conhece pensamento e conhece a intenção do coração. Não tinha problema nenhum com a oferta que Caim apresentou. O culto que Caim apresentou estava perfeito. A questão era o coração do ofertante. Era o coração do ofertante. Igual Ananias e Safira. Venderam a propriedade, pegaram parte e levaram aos pés dos apóstolos. A questão não era oferta, era o coração do ofertante. Não foi recebida a oferta de Caim, da mesma forma como caíram vivos Ananias e Safira. Porque o problema não era o que eles estavam dando, a questão era o que tinha no coração deles. Vou dar um outro exemplo para você. Vamos para Levítico, capítulo de número 10. Vamos ver a ação de 2 sacerdotes do Senhor, Nadab e Abiú. Levíticos, capítulo 10, versos 1 e 2. Levíticos, capítulo de número 10, versos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado, Levíticos, capítulo 10, versos 1 e 2, diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú,
Tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles eram sacerdotes legítimos? Eram. Eles eram sacerdotes consagrados, eles eram filhos de Arão. Eles tinham um real sacerdócio, só que eles não fizeram aquilo que Deus mandou fazer. Aquele fogo que eles trouxeram era chamado de fogo estranho. Tem muita coisa que está brilhando, meu irmão, e que parece bonita, e que parece agradável, mas está sendo feita sem a direção de Deus. Aquela luz que está brilhando é luz artificial, não é luz de Deus. Aquele fogo que está esquentando não é fogo divino, é fogo estranho. Não adianta a gente fazer todo esforço para querer agradar, se aquilo que a gente faz é diferente do que Deus pediu e do que Deus espera. Aquilo pode, meu irmão, ser claro, aquilo pode aparecer ser fogo, porque é trazido por um sacerdote, mas esse está fora da direção de Deus, e aquilo que ele apresenta é fogo estranho, não leva até Deus, afasta de Deus, não nos traz a glória de Deus, mas nos consome diante de Deus. Vou dar um outro exemplo para você. Vamos para Êxodo, capítulo de número 32, um pouquinho à frente. O povo de Deus tinha saído do Egito, o povo de Deus, ele tinha saído da escravidão, e estava agora caminhando, meus irmãos, para viver uma nova vida. Moisés, ele sobe ao alto do monte e fica ali falando com Deus, pedindo a Deus orientação por aquele povo, e Deus está com a própria mão escrevendo as tábuas dos mandamentos, trazendo leis e ordenanças para aquele povo. Só que a pressa daquele povo em querer algo e ficar, cadê o Moisés? Ele desapareceu, e agora? Cadê quem vai guiar a nossa vida? Quem vai dirigir o nosso passo? Porque a gente muitas vezes quer uma referência humana para que a gente possa seguir. É por isso que muitos seguidores por aí, muitos influencers ganham projeção, porque o homem tem necessidade de ter alguém à frente, guiando, dirigindo, mostrando, e aí eu preciso, olha, essa pessoa fala bem, essa pessoa comunica, e a gente tem essa necessidade. E o Moisés não estava mais ali, só que o Moisés estava diante de Deus para trazer a resposta, só que aquele povo tinha pressa, eles não conseguiam parar, não conseguiam esperar, e nessa vida corrida, maluca que a gente vive, que parece que o dia de 24 horas já não é mais suficiente para nós, parece que está faltando tempo, diante de tantas ocupações que a gente também tem pressa, e a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus, parar para ouvir a direção de Deus. Então o que a gente faz? A gente quer arrumar um jeito de poder sentir Deus, de poder sentir a grandeza de Deus, de poder ser a péssima ideia. Vamos fazer deuses, vamos arrancar todo mundo aí o que tem pendente de ouro, que vocês trouxeram lá do Egito, que vocês ganharam, e nós vamos fazer um Deus. Pegaram tudo, meu irmão, e jogaram aquilo ali no fogo, e saiu um objeto que parecia um bezerro de ouro. E aí olha o que a Bíblia diz no texto de Êxodo 32, versos 4 e seguintes, diz: e ele os tomou das suas mãos e formou ouro com burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois se levantou a folgar. Diga misericórdia. O culto estava bonito, o culto estava animado, a banda estava completa, não faltava um instrumento, não faltou um beck,
Estava todo mundo reunido, roupa de festa, celebração grande, luzes para todo lado. Olha, as telas estavam as melhores, aquelas que todas dizem respeito. A música fala de água é água, fala de céu é céu. Estava tudo maravilhoso. Os departamentos estavam todos funcionando, que era uma beleza. Meu irmão, eu vou dizer, a recepção estava linda, estava tudo funcionando plenamente bem. E todo mundo alegrando, comendo, bebendo, festejando, dançando, sambando, pulando, fazendo aquela festa toda. E Deus está lá do céu dizendo: Moisés, o que aconteceu com esse povo aí? O que aconteceu com esse povo aí? Está tudo perfeito, só adoração que não está perfeita, só comunhão que não está perfeita, porque aquilo que eles estavam fazendo eram para si, não era para Deus. Aquilo que eles estavam fazendo alegravam a si mesmos, não alegravam o Senhor. A gente não precisa de muito para agradar a Deus. A gente só precisa de um coração. A gente só precisa de um coração, meu irmão. Você está entendendo a preferência de Deus? Você está entendendo o que Deus realmente espera de cada um de nós? Porque você veja, muitas vezes tentavam agradar a Deus de muitas formas, mas para de querer fazer com a sua mão. Tem que ser com o seu coração. Porque é isso que Deus Ele quer, meu irmão. É isso que Deus Ele quer. Nós vivemos uma vida de sacrifícios constantes e não percebemos que esses sacrifícios constantes não é aquilo que na verdade se chega até o coração de Deus. A gente vai falar dos fariseus. Vamos para Mateus 23, vamos lá na frente. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, verso de número 23. Olha só. Mateus 23, olha só o que diz o texto sagrado. Mateus capítulo 23, verso de número 23. Os fariseus estavam lá prestando culto ao Senhor, estavam oferecendo o seu melhor, eram dizimistas fiéis, eram ofertantes fiéis, eram patrocinadores, eram pessoas que entendiam a importância de poder honrar a Deus segundo a lei diz. E olha o que Jesus está dizendo, Mateus capítulo 23, verso de número 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do embro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Meu irmão, não adianta a gente fazer sacrifícios e tentar honrar aquilo que muitas vezes é ensinado, se a gente deixa no nosso coração mágoa, ressentimento, amargura, tem ódio do nosso próximo. Jesus fala, você precisa, claro, cumprir os mandamentos, mas o teu coração tem que estar aberto. Você não pode negar o amor, não pode negar a misericórdia. Meu irmão, nós temos que ser plenos diante de Deus. Veja que o culto a Deus, ele parte o quê? De um coração puro. A Bíblia diz, somente os limpos de coração é que verão a Deus. Essa é a preferência de Deus, meu irmão. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ficar fazendo um esforço sobrenatural para tentar agradar de muitas formas, para tentar simplesmente fazer ajuntamento de pessoas, mas na verdade, ao invés de fazermos uma igreja que aquilo que faz é vertical e leva a Deus, a gente fica no âmbito do horizontal. Tudo é para poder agradar o próximo, tudo é para poder satisfazer a alma, tudo é para poder, e essas coisas geram engajamento, mas não geram transformação. Nós precisamos estar atentos a essa verdade. Nós precisamos nos despertar para algumas coisas que são importantes para nós. Talvez você pode dizer, pastor, então, o que Deus realmente prefere? Ele diz na palavra dele. Se eu quero poder agradar a minha esposa, eu quero me comunicar em amor com ela, eu preciso entender, porque muitas vezes, mais do que eu dar muitos presentes para ela, muitas vezes, se eu parar 5 minutos e ouvir quando ela fala comigo, sem eu ficar fazendo, eu vou agradar muito mais ela do que eu dar a ela um montão de presentes, um montão de viagens e um montão de coisas. Porque talvez aquilo que comunica para ela como amor é isso. É alguém que para, que escuta, que dá 5 minutos de atenção. A mesma coisa. Como é que eu vou agradar a Deus?
Como é que eu vou? Eu preciso ouvir dele. O que é que ele espera que é aquilo que eu vou fazer? Para que eu não fique fazendo todo um esforço e depois eu me frustre. Tem muita gente frustrada, fala assim, eu dou de tudo para você e você não valoriza. Eu te dou do bom e do melhor. Olha a casa que você mora, olha o carro que você tem, olha a bolsa que você usa, olha o sapato que você tem, olha quantas roupas você tem no armário, olha papapá. E a pessoa fica, estou preocupado com isso, porque o que eu quero mesmo eu não tenho. A mesma coisa é o nosso Deus. A gente precisa perguntar, meu irmão, o que Deus espera de nós? E Ele diz na palavra dEle. Olha só o que diz em Miqueias, capítulo de número 6. Veja só. Miqueias, capítulo de número 6. Miqueias, capítulo de número 6. Verso de número 6. Quem já achou, diga amém. Quem está procurando, diga, fala, calma, pastor. Está agitadinho hoje? Miqueias, capítulo de número 6. Tem na Bíblia esse tal de Miqueias? Tem. Ele é meu genro também, né? Mas tem na Bíblia também, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Chegou, Miqueias. Ô Sérgio, se eu ficar perto de você, te abraçar, eu pego um pouco dessa voz aí ou não? Consegue, irmão? Consegue? Glória a Deus. Miqueias, capítulo de número 6, verso de número 6. Olha o que diz. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus do Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Diga aleluia. Pronto. Ele está perguntando, o que é que agrada o Senhor? Eu posso te dar terras, eu posso te dar fazenda, eu posso te dar animal, eu posso dar meu filho, como as religiões faziam, que ofereciam seus filhos em holocausto e sacrifício, porque diziam que isso agradava a Deus, agradava lá o Moloque. Deus está dizendo, você quer saber o que me agrada? Quer saber o que eu prefiro? Você quer saber o que eu espero de você? Eu espero simplesmente isso, que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, olha só o que Deus prefere. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, olha só. Romanos 12, 1, olha o que o Senhor nos diz. Olha qual a preferência de Deus, o que Ele espera de nós. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso, meu irmão. Deus está querendo misericórdia, muito mais do que ritual. Deus está querendo obediência, muito mais do que todo o presente que nós podemos dar para Ele. Deus, Ele quer que nós o amemos de forma plena, não o amor que o mundo ensina que é, aquele que você se entrega e faz, meu irmão, mais por você e só quer para você, mas aquele que é apto a fazer mais por quem se ama do que para si mesmo. Esse é o amor ágape, esse é o amor do tipo de Deus. É isso que o Senhor, Ele espera de cada um de nós. Por isso, meu irmão,
Volta lá para Oséias, capítulo 6, verso de número 6, onde começamos. Oséias, capítulo de número 6. Verso de número 6. Olha o que ele diz. Oséias 6, 6. Porque eu quero o quê? Misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. É isso. Aqui está a preferência de Deus. Como é que você vai se tornar agradável a Deus, meu irmão? Como diz o verso 3, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Conhecendo e prosseguindo em ser agradável a Deus. Que você possa viver uma entrega real. Que você possa viver uma entrega genuína, possa viver uma entrega verdadeira. Que você pare de ficar se cansando e achando que simplesmente seguindo preceitos humanos você vai fazer o suficiente para Deus, ou tentando de alguma forma fazer com que agradem as pessoas que estão à sua volta, ou as pessoas que participam do culto, achando que isso vai ser o que vai gerar crescimento. Não. O que gera crescimento e fortalecimento é aquilo que nós, no nosso interior, fazemos com Deus. Mais do que um culto como esse, que é onde a gente tem todo mundo reunido e todo um aparato de coisas para poder dar assistência a todo mundo, é aquele culto diário e racional que eu e você temos no nosso quarto quando ninguém está vendo. Quando a gente está ali aos pés do Senhor chorando, se alegrando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser agradável ao Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser bênção nas tuas mãos. O profeta Jeremias, no capítulo 9, no verso 23, fala algo muito importante para o nosso coração. Vamos lá? Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23. Olha o que ele diz. Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23. Está escrito assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Diga aleluia. E é o que nós vamos fazer e colocar como meta na nossa vida. Diga graças a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir o nosso coração, meus irmãos, e nós vamos buscar a presença de Deus. Os nossos obreiros vão preparar a Santa Ceia do Senhor. Eu vou pedir para o Sérgio fazer uma ministração nessa hora, te levando mais perto de Deus. Aonde eu quero que você abra o seu coração, meu irmão, e por gentileza se esqueça de tudo que está à sua volta. Se esqueça até da pessoa que está do seu lado nessa hora. Você vai fazer como o Sérgio fez quando sofreu aquele acidente e estava caído naquele buraco. Você não tem o que olhar mais para o lado. Você só tem como olhar para cima. Olhar para Deus. E é o que você vai fazer agora. Nós vamos abrir o coração, meu irmão. E nós vamos dizer: Deus, eu quero ser agradável ao Senhor, eu quero fazer o que te agrada, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Quem tem esse desejo de cada dia ser mais agradável a Deus? Eu tenho, você tem também? Então feche os seus olhos nessa hora. Entre na presença de Deus. Aleluia. Há segredos no teu coração, Pai, buscando a quem possa revelar. Em espírito, em verdade, adorar, e de todo coração a te clamar. Mostra-me tua glória, derrama teu poder, revela-me tua eu quero mais te conhecer.
há segredos no teu coração, buscando a quem possa revelar, ao que em espírito em verdade adorar, e de todo o coração a te clamar. Clamamos, mostra-me tua glória, derrama o teu poder, revela-me tua face. Eu quero mais te conhecer, te conhecer. É isso, Senhor. A cada dia mais ser agradável ao Senhor, estar na tua presença. Consagra esses elementos que estão sendo passados agora, Senhor, porque deles, Senhor, vamos participar juntos. Enquanto você está adorando ao Senhor, se sirva do pão, se sirva do cálice, porque hoje é um dia especial. Hoje é dia de renovar a comunhão com o Pai. Hoje é dia de se sentar à mesa e ser agradável ao Senhor. Aleluia. Se sirva do pão, se sirva do cálice. Aos teus pés é o que eu preciso. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Justo, forte, poderoso, sublime, bendito. Aleluia, Jesus. Se sirva do pão, se sirva do cálice. Esse é um dia mais do que especial. Esse é o dia que trazemos à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Aleluia.
Todos estavam reunidos, como estamos agora. Quando o Senhor Jesus, Ele tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Diga com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Eu reconheço que o Senhor veio a esse mundo, viveu a minha vida, foi sujeito às mesmas paixões, mas em Ti não se encontrou pecado algum. Eu reconheço que o Senhor foi àquela cruz e morreu a minha morte, para que hoje eu viva a Tua vida em mim. Ao participar deste corpo, Senhor, eu assumo a obra do Calvário na minha vida. Consagra este pão, pois eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Participe do corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor foi àquela cruz e derramou o Teu sangue. Ele foi o alto preço pago. Ele me comprou para o Senhor. Por isso eu creio que à medida que eu Te peço perdão, com sinceridade, é este sangue que me lava e que me purifica de todo o pecado, consciente ou inconsciente, praticado por palavras, pensamentos ou ações ou omissões do coração. Obrigado, Senhor, porque por este sangue eu tenho livre acesso ao trono do Senhor, e é por esse sangue que eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu agora participo e assumo em minha vida todas as bênçãos da nova aliança. Participe do cálice do Senhor. Eu tenho sede de Deus, sede do vinho, eu tenho sede de paz, de dia de alma, sede de luz. A minha alma tem sede de Jesus. Essa água da vida, a minha alma tem sede de Ti. Essa água que vem saciar, então inunda minha alma, então inunda minha vida, que me lava, me purifica, Senhor. Só Tu podes dar água da
Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Justo, bendito, poderoso, sublime, exaltado, tremendo, excelso. Tudo a ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para a tua honra, meu Deus. Tudo é para a tua glória, Senhor. Tudo é para a tua exaltação, Senhor. Aleluia, Jesus. Leva-nos cada dia mais perto, aumenta cada dia mais a nossa comunhão. Leva-nos, meu Deus, a compreender mais do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Temos prazer na tua presença, Senhor. Nos regozijamos em ti, Santo Deus. Queremos ser agradáveis ao Senhor. A cada dia ter um coração mais entregue, mais voltado a ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Faz meu coração bater de novo, fazendo como desaparecer, nascendo sobre mim no amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui, Deus. Conhecer mais de ti, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, nascendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. É isso, Senhor. Faz essa renovação na nossa vida, meu Pai. Tudo que temos, tudo que somos está em tuas mãos. Nós te amamos, Senhor Jesus. Você pode levantar suas mãos aos céus. Você pode dizer que você ama o Senhor. Você pode, com as suas palavras, render graças, render glórias, render hosanas, render aleluias ao Senhor. Deixa Ele ouvir tua voz, meu irmão. Deixa Ele ouvir tua voz, minha irmã. Deixa Ele ouvir tua voz, servo de Deus. Deixa Ele ouvir tua voz, jovem. Deixa Ele ouvir tua voz, homem. Deixa Ele ouvir tua voz, mulher. Oh, são mais do que palavras que saem dos seus lábios. É aquela palavra que sai do teu coração, é aquela gratidão que está no teu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui hoje e pelo mais que o Senhor fará. Você que crê, diga graças a Deus. Você pode dar um forte aplauso em louvor, em adoração, Senhor. Oh, aleluia. Amém? Dá um abraço bem forte no seu irmão e dá um abraço. E fala aquela palavra que Deus colocar na tua boca, isso. Dá aquele abraço nele agora. E fala aquela palavra que Deus colocar no teu coração. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o bem
cai, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava sem espécie, disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava sem espécie, disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós encontramos o nosso tesouro. Eu encontrei meu o tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Sentem-se, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí não dá vontade de ir embora, né? Dá vontade de parar de louvar, de adorar, de bendizer o Senhor.